O que a gente tem, o que a gente sempre soube, né, desde o começo, desde que pelo menos essas informações começaram a ser pesquisadas mais a fundo, é que a transmissibilidade da Covid em ambientes abertos é muito menor do que em ambientes fechados. E eu acho que isso é bastante claro das pessoas que estão em casa compreenderem, uma vez que quando você está em um ambiente aberto, há uma troca, uma renovação desse ar, né? Por isso que a gente fala tanto, também insiste tanto na ventilação dos ambientes, mas, enfim, há uma troca que permite que essas partículas sejam jogadas para outros lugares que não necessariamente sobre as pessoas, o que é bastante diferente de ambientes fechados, em que esse ar fica ali, né, e essas partículas, portanto, ficam em suspenso com muito mais facilidade de infectar as pessoas que dividem esse ambiente. Então, a gente sempre soube que em ambientes abertos existia essa camada de proteção, digamos assim. Então, o que a gente vai vendo é que, conforme a transmissibilidade em algumas cidades do país, onde esse dado é mais claro, ela vai sendo reduzida. Se você somar a isso a questão de que em ambientes abertos a transmissibilidade da Covid é muito menor, pelos motivos que eu acabei de explicar, você consegue discutir e permitir, em alguns casos, a liberação do uso de máscaras em ambientes abertos não aglomerados. Isso é muito importante, quer dizer, se você mantém o distanciamento das pessoas de uma forma geral, tudo bem de você ficar sem máscara em ambiente aberto hoje, né? No dia de hoje, 14 de março. Agora, em ambientes fechados, a gente já não pode dizer a mesma coisa. Nós não temos nenhum local do país com uma cobertura vacinal suficientemente avançada, principalmente em populações mais vulneráveis, que permita que você faça isso de uma maneira generalizada, sem afetar essas pessoas mais suscetíveis. Portanto, fazer isso em ambientes fechados ainda é uma medida bastante prematura, nesse momento, que pode ser alcançada daqui a pouco, mas nesse momento ainda é prematura. É importante, então, ficar de olho na evolução dos casos, né, doutora? O que vai acontecer, como essas medidas vão repercutir, né, para até dimensionar as próximas ações também, né? Essa é uma discussão que é bastante importante de ser, da gente ter, né, num contexto maior. Quando a gente fala sobre medidas de saúde pública de uma forma geral, a gente ainda baseia essas medidas de saúde pública em indicadores que, obviamente, são importantes, mas que refletem apenas uma parte dos problemas que a Covid traz. Então, quando a gente baseia essas decisões simplesmente na ocupação hospitalar ou na letalidade da doença, ou no número de casos, isso ainda é importante, mas é restrito. Hoje, um dos maiores problemas da Covid, e que será dos maiores problemas da Covid para o nosso futuro, e é um futuro breve, não é um futuro distante, é exatamente a Covid longa e as sequelas da Covid, que são situações que a gente ainda não sabe, não tem tempo e desenvolvimento suficiente para compreender se são reversíveis ou não. E o sistema de saúde vai ser obrigado a absorver essas pessoas e a ofertar um serviço decente para a recuperação delas, enquanto lida com a demanda reprimida de 2 anos de pandemia. Então, a ideia é de que essas medidas elas sejam tomadas em função desses indicadores que já foram utilizados até o momento, mas lembrando sempre que a Covid longa pode acometer pessoas que tiveram a doença mesmo de forma leve, e que a única maneira que a gente tem de reduzir completamente a chance disso acontecer com alguém é mantendo essas pessoas longe do vírus. Quer dizer, a vacina ela tem capacidade de reduzir esse risco, mas não é uma capacidade de reduzi-lo a zero. A única coisa que protege, em definitiva, essas pessoas é, de fato, não serem contaminadas. Portanto, essas medidas todas de saúde pública precisam levar todos esses indicadores em consideração. Também a vacinação, doutora. Quero compartilhar aqui com a senhora, com o nosso público, uma reportagem do UOL sobre a vacinação. 4ª dose da vacina contra a Covid será necessária. Quem disse isso foi o CEO da Pfizer. A gente está vendo a foto dele aqui, o Albert Bourla. O CEO da Pfizer, então, disse no domingo que a 4ª dose da vacina da farmacêutica americana contra o novo coronavírus será necessária. Segundo ele, a 3ª dose é muito boa para evitar hospitalizações e mortes pela doença, mas não é tão eficaz contra infecções após alguns meses, né? Ela cai um pouquinho. Ele disse o seguinte: neste momento, da maneira que vimos, é necessário uma 4ª dose. A proteção que você está recebendo da 3ª é boa o suficiente, na verdade muito boa, para hospitalizações e mortes. Não é tão boa contra infecções. Foi o que ele disse à CBS. A gente tem aqui
também no Brasil até o momento, além das 2 doses ou dose única da Janssen, a terceira dose da vacina sendo aplicada, né, chamada de dose de reforço. Doutor, é importante a gente já pensar assim, né, a vacina da gripe a gente toma todo ano, a da Covid parece que vai ser mais ou menos no mesmo sentido, né, não numerar as doses, mas pensar como um reforço anual ou pelo menos periódico, né? E esse raciocínio, Diego, ele vai ao encontro daquilo que a gente vem dizendo desde o começo, né? O vírus da Covid não é um vírus que vai embora, ele é um vírus que vai fazer parte do nosso painel de exposição permanente, né? O que a gente considera endemia. Mas quando a gente está falando de uma questão endêmica, e esse é um outro processo, isso ainda está distante da gente, isso não é uma coisa tão próxima assim. E é importante que se diga isso porque confunde-se muito o conceito de endemia em algum lugar com resolução da pandemia propriamente dita, e essas coisas não são sinônimos, né? Então, essa fala do CEO da Pfizer, na verdade, não serve só para a Pfizer, serve para todas as outras vacinas que a gente tem contra a Covid. Enquanto tivermos essa disparidade de proteção vacinal no globo, uma vez que estamos falando de uma pandemia, o que significa que é o planeta inteiro que está sob risco, enquanto a gente tiver essa disparidade de não tratar a Covid como um problema em que todos precisam estar seguros para que cada um esteja seguro, nós precisaremos de reforços dessas vacinas periódicos, talvez nesse momento mais frequentes do que gostaríamos, até para proteger as populações já vacinadas desse ambiente favorável ao surgimento de novas variantes. Então é isso, enquanto a gente não tiver uma cobertura vacinal excelente no mundo inteiro, quem está vacinado vai precisar fazer vacina de uma maneira mais recorrente, até que a gente chegue a um ponto em que isso há um domínio sobre o vírus, é o que a gente espera em todo o território global, e aí na hora que isso acontecer, essa circulação viral estará diminuída, e uma vez diminuída, isso pode ser mantida com uma vacinação periódica, mas de um intervalo maior do que está sendo planejado nesse momento. Enquanto isso não acontecer, é isso que a gente vai ver, e aí fica muito difícil quando a gente vê pessoas argumentando sobre a vacina não funciona, ou está vendo por que não tem que ser, ou vamos tomar 500 doses. O problema não é da vacina, o problema é do processo vacinal e de como a comunidade global lida com um problema que é de todos, e não só de parte do mundo.